Eu saúdo a todos os ouvintes com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos estar vendo aqui uma passagem muito conhecida dos irmãos, que se encontra no capítulo 15 de Lucas. Capítulo 15, versículo 11. E diz assim a palavra do Senhor Jesus, que é a parábola do filho pródigo. E disse: certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu para eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e direi: ei, pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra a terra. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa o melhor vestido, e vestiu-o, e pondo-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegramo-nos. Porque esse meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, viu a música e as danças. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Ficamos por aqui, porque é um pouquinho longo aqui, esse capítulo, para nós não perdermos muito tempo. E agora, nesta manhã, nós vamos estar observando alguns erros do filho pródigo. E podemos dizer que o primeiro erro do filho pródigo foi o dinheiro
é a fonte da felicidade. O primeiro erro do filho pródigo foi o dinheiro e a fonte de felicidade enganadora. O filho pródigo se enganou e cometeu este tão grande erro, imaginando que a sua felicidade estaria garantida se ele conseguisse a fortuna da herança do seu pai. Ele pensava que o dinheiro é a fonte de toda a felicidade. Mas tornou-se uma pessoa infeliz apesar de tanto dinheiro. Nós podemos observar aqui em 1 Timóteo, no capítulo 6, do versículo 7 a 11, que diz assim, o apóstolo Paulo falando para Timóteo, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que para nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em um laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submerge os homens na perdição e na ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Então nós vemos aí, meus amados ouvintes, que o dinheiro é, muitas das vezes, uma fonte que não traz nem paz, nem alegria. Pelo contrário, muitas pessoas não sabem o que fazer com seus dinheiros e acabam caindo em diversas tentações e muitas das vezes até mesmo se desviando da palavra e da pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O dinheiro pode ajudar em muitas coisas. O dinheiro pode nos dar muito conforto. O dinheiro pode dar muitas coisas que esse mundo oferece. Mas o dinheiro não pode nos dar a felicidade. Há muitas pessoas ricas que não são felizes, porque o dinheiro não lhes dá uma vida feliz. Nós conhecemos uma artista muito famosa de Hollywood, muito conhecida em todo o mundo, e ela testificou depois de alguns anos de carreira, dizendo: eu tenho muita fama, eu tenho beleza, eu tenho muito dinheiro, mas me sinto a mais infeliz de todas as criaturas da face da terra. Existe uma outra pessoa, um rapaz, que se chamava Eugênio McDonald. Era um jovem multimilionário. Ele tinha uma casa riquíssima na praia, ele tinha um iate, ele tinha uma coleção de armas raríssimas.
além de uma fortuna em dólares. Mas ele disse em certa ocasião: eu não tenho alegria, não tenho amigos. Os meus amigos que me procuram para desfrutar do meu dinheiro. Repetindo, ele não tinha amigos, ele não tinha alegria, e os amigos dele procuravam muitas das vezes somente para desfrutar do seu dinheiro. Ainda disse: se eu não tivesse dinheiro, não teria amigos. Sou infeliz, apesar de tudo quanto tenho. Não há nenhum só dia em que não me encontro com lágrimas. De dia anseio pela noite, e à noite anseio pelo dia. Não sou feliz e não encontro nenhuma satisfação nessa vida. Num desses dias vazios, Eugênio MacDonald foi à sua sala, onde guardava a sua coleção de armas, pegou um revólver e deu um tiro na cabeça. E cometeu suicídio, acabando com a sua vida. Meus amados ouvintes, o dinheiro pode comprar coisas, muitas coisas boas, mas não pode comprar a felicidade de ninguém. A única felicidade e alegria que nós podemos obter é através da pessoa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mais um erro desse rapaz, o filho pródigo, ele desonra ao seu pai. O filho pródigo cometeu o segundo erro. Ele foi lá com seu pai e pediu parte da sua herança. Dai-me parte que cabe a mim da minha herança. Isso é uma grande falta de consideração e respeito para com seu pai. Uma herança só podia ser dada após a morte do pai. Ele ainda não tinha direito à sua parte da herança. Portanto, ele desafiou a autoridade do seu pai, usurpando-lhe um dinheiro que ainda não lhe pertencia. E no quinto mandamento nós vemos a seguinte palavra: honra o teu pai e a tua mãe, para que prolongue os teus dias na terra, que o Senhor Deus te deu. Mas ele passou por alto estas palavras e desonrou a seu pai, que ficou muito chocado e triste, completamente decepcionado com esta atitude do filho. Um outro erro do filho pródigo é o erro da prioridade, vivendo dissolutamente, diz o texto. O filho pródigo buscou os prazeres com a prioridade de sua vida. Não sabia que a vida não consiste na abundância de prazeres pecaminosos. Que os prazeres do pecado são decepcionantes, porque são efêmeros, passageiros, a satisfação egoísta dominava a sua vida. Mas os prazeres da carne não satisfazem
a alma. O filho pródigo cometeu um erro de prioridade. E este erro é fatal. Quando nós deixamos o que é importante de lado, nós cometemos o mesmo erro. O nosso Senhor Jesus Cristo disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. A maior prioridade é buscar a Deus e as coisas do seu reino, as coisas espirituais. Mas muitos estão deixando as coisas mais importantes para o último lugar. Estão perdendo o melhor da sua vida. Mas um erro que podemos apontar do filho pródigo é o erro do desperdício. O filho pródigo dissipou todos os seus bens, ele consumiu tudo, ele cometeu o erro da extravagância, ele desperdiçou tudo o que tinha. Mas quando Cristo alimentou uma grande multidão com 5 pãezinhos e 2 peixinhos, ele ordenou que se ajuntasse os restos que sobraram, dando com isso uma grande lição contra o desperdício, dando uma oportunidade para os outros aproveitarem aqueles alimentos. Vivemos numa sociedade de consumistas. As pessoas são acostumadas a consumir mesmo sem necessidade. Eles têm um vício, uma compulsão de gastar e sempre estão gastando. O comércio estimula isso. E quanto mais você comprar e gastar e consumir, dizem algumas pessoas, mais pessoas vão trabalhar. E isso vai gerar mais emprego. Muitos gastam o seu dinheiro em coisas fúteis. E se esquece de que o dinheiro não se deve ser desperdiçado, porque representa muito sacrifício da própria vida. Há outros que não cuidam do que têm. E isso também se chama desperdício. Há muitas pessoas que, por exemplo, não cuidam dos móveis da sua casa e têm que trocá-lo em pouco tempo. Isso requer um tremendo gasto que poderia ser evitado. Seja lá o que for, você deve saber por onde está gastando em supérfluos. Muitos gastam o seu tempo precioso em coisas sem importâncias. E se esquece de que nós daremos conta do nosso tempo a Deus. Estão esbanjando o seu precioso tempo de graça, desperdiçando hoje um tempo que lhes faltará amanhã. Muitos repetem o mesmo erro do filho pródigo. Eles gastam tudo o que têm. Outros gastam o que ainda não têm, empregando o salário de dezembro no mês de outubro. Um dos princípios da boa economia é nunca usar o seu dinheiro que ainda não ganhamos. Jamais devemos gastar mais do que ganhamos. Um outro erro, a falta de previsão. Este erro está relacionado com o anterior. Quando nós gastamos tudo e desperdiçamos as coisas, nós não estamos prevendo um tempo de crise. E foi justamente isso que aconteceu com o filho pródigo. Houve um tempo de fome naquela terra. Ele não pensava que tudo podia acabar um dia. Ele não podia imaginar o colapso financeiro, o fracasso econômico. Ele não pôde prever a possibilidade da fome e da miséria. E cometeu o erro de não fazer provisão por falta de previsão. E veio a fome e ele passou a passar fome e também com as misérias daquele país.
Um outro erro, falta de preparo. Num tempo de crise, o filho pródigo foi procurar emprego. Mas que pena, ele não tinha o devido preparo. Ele não estava preparado para trabalhar. Ele era do campo. Que preparo ele possuía para trabalhar na cidade? Como não tinha o devido preparo, ele teve de ir cuidar de porcos. Com efeito, quando há um tempo de crise, quando vivemos um tempo de globalização, se queremos uma boa classificação na vida, se queremos um bom emprego para sustentar a família, ainda não formada, precisamos estar muito preparados. Especialmente os jovens de hoje precisam se preparar de todos os modos. E no maior número de especialidades possíveis. Conhecendo o maior número de ciências, aproveitando bem o seu tempo para estudar e se preparar. Um outro erro do filho pródigo foi confiar nas pessoas erradas. O filho pródigo confiou em pessoas erradas, ele pensou que os seus amigos de farra haveriam de sustentá-lo, agora em sua miséria. Mas, de fato, o que diz o texto? Ninguém lhe dava nada. Ele foi bater na porta dos amigos, aqueles mesmo que usufruíram da sua fortuna, mas ele saiu decepcionado com todos eles, porque ninguém o recebeu em sua casa, nem ninguém podia ajudá-lo. Então, a situação do filho pródigo ficou uma situação caótica. Mas o mais importante que ele também teve alguns acertos. E o primeiro acerto que ele teve foi ser humilde. O filho pródigo reconheceu as suas faltas, os seus erros e os seus pecados. Não causou ninguém, não acusou ninguém, mas apenas disse: eu pequei, eu errei, eu fui ingrato. Eu pequei contra o céu e diante de ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Jesus, em certa ocasião, disse: feliz os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Esta foi a primeira bem-aventurança de Cristo no seu famoso sermão. Só assim podemos ser felizes. Os orgulhosos nos roubam a felicidade dessa vida e da salvação eterna. A humildade é indispensável entre os filhos para com os pais. A humildade é indispensável para quem quer um bom relacionamento com os seus pais. O segundo acerto foi o arrependimento. Ele caiu em si, ele abandonou os erros do passado e voltou para o seu lar. É assim que todos temos que fazer, praticar um verdadeiro arrependimento. Não só por hoje, mas por todos os dias da nossa vida, de tal modo que vamos aprofundando o nosso arrependimento. Temos que cair em nós e reconhecer profundamente do nosso pecado. E não só praticar acertos, e não praticar uns certos erros, mas por ter ofendido o nosso Pai Celestial. Arrependimento significa tristeza pelo pecado e afastamento do mesmo. O filho pródigo se arrependeu verdadeiramente. Ele sentiu verdadeira e profunda tristeza pelo mal feito. Um outro acerto foi a confiança. O filho pródigo sabia que podia confiar em seu pai. Ele sabia que seria recebido de volta. Ele confiava no amor do seu pai. Ninguém podia convencê-lo do contrário. Por isso, ele voltou ao pai. Nós também podemos confiar em nosso Pai Celestial. Ele é totalmente digno de nossa confiança. Ele nunca nos desaponta. Nunca devemos ficar decepcionados com esse Pai amoroso, que sempre está disposto a nos estender os seus braços de amor.
Para concluir, meus amados ouvintes, façamos uma reflexão da nossa vida nessa manhã. E não cometamos os mesmos erros do filho pródigo. Eu faço uma pergunta: estamos cometendo os erros igualmente graves? E estamos dispostos a abandoná-lo? Faça uma reflexão nesta manhã, meu amado irmão. Faça, se você está afastado dos caminhos do Senhor, faça como o filho pródigo. Hoje é dia de arrependimento. Volte-se para Jesus, que Ele está de braço aberto para recebê-lo. Conforme Apocalipse 3:20, como diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. E que Deus o abençoe.